Olá, aqui é a Débora e sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha série do Scrap ABC e o assunto hoje é laminação. Eu vou mostrar para vocês como usar esse plástico que plastifica recortes, die cuts para a gente usar nos projetos. Esse plástico ele é próprio para isso, ele é um plástico para plastificação, para usar para laminação. E o primeiro passo é posicionar os recortes, os die cuts, entre as duas folhas desse plástico. Aqui é importante que a gente deixe um espaço razoável entre eles, porque depois para recortar a gente precisa deixar uma margem para esses elementos ficarem coladinhos, para o processo todo dar certo. Eu estou até aproveitando para fazer alguns outros enfeites que não são para o projeto de hoje, mas para aproveitar esse pedaço de plástico aqui que eu tenho. Então depois de posicionar os elementos, vocês estão vendo aí a uma distância boa um do outro, seria o momento de passar na laminadora. Eu não tenho ainda a máquina laminadora, então eu vou mostrar para vocês o meu processo mais caseiro. E o que eu faço é proteger a minha área de trabalho, colocar esse plástico com os elementos entre um pano de prato, que eu acho que é um tecido que tem uma espessura legal para fazer isso, e aí usar um ferro de passar bem quente para fazer o processo de laminação. Aqui eu vou testando, vou passando, deixo parado num ponto, vou dando uma olhada até ver que ficou tudo bem coladinho. É uma alternativa que, claro, é bem mais trabalhosa do que a máquina, que a gente passa direto e fica pronto, mas eu quis compartilhar com vocês aqui qual é o meu método hoje em dia. Então eu dou uma olhadinha, volto o ferro quente, vou passando. Aqui tem que proteger bem a base de corte para não estragar. E o objetivo é que fique assim, os dois lados do plástico bem coladinhos um no outro e nossos elementos plastificados. Feito isso, passei para o meu Scrap Minuto e hoje eu vou usar a coleção Cartas para Você, da Juju Scrapbook. Eu adoro usar esses retalhinhos, essas sobrinhas nos meus projetos do Scrap Minuto. Então fui separando as folhas, os elementos que eu queria usar para começar o projeto. Diminuí um pouco o tamanho da minha foto, ela ficou tamanho 9x11 e também cortei um papel branco para fazer uma pequena margem em volta. O papel branco é meio centímetro maior que a foto, então ele ficou 9,5 por 11,5. Colei a minha foto na moldura, usando esses adesivos para foto que eu gosto muito de usar. Na hora de colar, facilita você segurar por dois cantinhos para visualizar se a foto está bem centralizada na moldura. Escolhi esse papel para decorar dois cantos do Scrap Minuto. Eu queria colocar elementos em cantos opostos das duas páginas. Esse elemento de cima eu rasguei uma parte e o resto eu recortei acompanhando o contorno dessas flores. Achei que o efeito ficou bem bacana e eu fiz esse rasgado acompanhando o desenho do papel, que tem uma área mais clara ali nesse cantinho. E esse outro elemento do envelope com a máquina de escrever, eu recortei em volta, deixando uma pequena margem para usar esse conjunto no outro cantinho oposto da página do lado esquerdo. Esse retalho do papel de coraçõezinhos eu recortei para colocar mais uma moldura em volta da foto e aproveitei essa outra sobra do outro lado cor-de-rosa para formar aí algumas camadas de papéis e de estampas. Fui testando algumas possibilidades, reduzindo aí um pouco o tamanho, vendo onde eu ia colocar. Mudei de ideia algumas vezes em relação à posição dessa foto e dos papéis e resolvi deixar aqui compartilhando com vocês todo esse meu processo até chegar no layout final. O meu texto eu imprimi numa fonte que imita a fonte de máquina de escrever e fiz de um tamanho que ficasse parecendo que o papelzinho está saindo dessa máquina de escrever. Achei que ficou bem bonitinho. Fiz um recorte a mais ali com estilete para encaixar o papel.
e já colei ele na posição certa para depois ter esse conjunto pronto para colar no projeto. Aqui também formei um conjunto desses dois papéis antes de colar na minha página. Então colei o papel de flores em cima desse papel cor-de-rosa, deixando ali um pouquinho desse rosa rasgadinho aparecendo. Com uma dobradeira, eu marquei bem ali a divisão entre as duas páginas para ficar mais fácil na hora de colar. Passei um pouco de carimbeira em volta desse papel, de forma bem suave, porque os tons dos papéis são bem suaves, então pede cuidado aí na hora de passar essa carimbeira em volta. Fixei a minha foto e aí posicionei ela nesse conjuntinho ali do envelope, da máquina de escrever e do texto. Então primeiro formei esse conjunto da foto com o enfeite. E depois colei o conjunto na página do Scrap Minuto. Coloquei um pedacinho de fita de relevo ali no papelzinho e colei o meu outro enfeite ali passando pelas duas páginas. Aqui, como esse papel tá bem na borda da página, eu tomei cuidado realmente de ter certeza que estava bem colado, bem fixado. E cortei o excesso que ficou para fora com a tesoura. E aí fui recortar os meus elementos plastificados, recortei deixando essa margem de segurança em volta. Com o coração eu fiz um pouquinho diferente. Eu primeiro coloquei um ilhós bem ao lado ali do elemento do coração e depois recortei. Então, dessa forma, ele ficou já no formato e no tamanho que eu precisava para o ilhós ficar ao lado do enfeite e não no enfeite. É uma outra maneira da gente formar esses chaveirinhos. Aqui coloquei um ilhós também, mas dessa vez direto no elemento recortado, e essa bandeirola eu só fiz 2 furinhos. Então peguei um cordãozinho aí bem rústico, que eu achei que combinou bem com os tons dos papéis e o estilo. Colei a pontinha dele escondida ali embaixo das flores. Acertei o tamanho do cordão e aí pendurei ali meus elementos como se fosse mesmo um varalzinho. Com os elementos colocados, fiz um lacinho ali na ponta do cordão. E fixei esse lacinho na página com cola. Também achei melhor fixar os elementos no lugar, então peguei um pedacinho de fita de relevo e coloquei em cada um para manter ali o formato, a posição que eu queria de cada um desses enfeites. E esse foi o projeto de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.